A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, esteja em vossos corações. Neste momento, meus amados irmãos, e todos aqueles a qual esse vídeo possa chegar a alcançar, eu quero falar nesse momento a respeito do Carnaval, que é a época que estamos passando agora, esse período de vários dias dessa festividade popular. Mas eu queria falar essa palavra, ministrar essa palavra que Deus colocou no meu coração a respeito dessa festa, a respeito do que gera essa festa. A palavra de Deus, em Romanos 8, versículo 8, ela fala assim: os que vivem na carne não podem agradar a Deus. E, amados irmãos, eu quero falar a respeito deste assunto. Um assunto que talvez não tenha tido tanta relevância, tanta importância, porque as pessoas elas fazem segundo o que elas acham que é bom para si, para o seu divertimento, para a sua alegria, não sabendo que tudo isso é uma situação que gera uma consequência. Que gera uma consequência mais tarde, lá na frente, e as pessoas não vão saber por que foi que aconteceu isso. Irmãos, eu estou falando para todos, independente de religião. Eu não estou falando de religião, estou falando da palavra de Deus, que é única. Passa tempo, épocas e estações, mas ninguém consegue destruir, mudar ou alterar, a não ser alteração de versões que surgem com atualizações de palavras que seriam difíceis de entender, são simplificadas, mas o tema e o conteúdo é o mesmo. Ninguém pode tirar ou alterar qualquer I, J ou tio desta palavra. Porque esta palavra não provém de homem algum. Foram homens inspirados por Deus através do Espírito Santo que escreveram cada capítulo, cada versículo desta palavra. Não foi um homem simplesmente natural que ele pegou e vou fazer um livro e ele fez por sua livre e espontânea vontade. Não foi. Foi feita para conduzir o homem a ter o entendimento da sua necessidade de ter comunhão com o seu Criador, o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nele existe. Então, sobre este tema, sobre este assunto, sobre carnaval, eu quero falar a respeito do que diz a palavra aqui em Romanos capítulo 8, versículo 8. Que diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem tem o conhecimento desta palavra sabe muito bem que é uma festa onde não devemos, em hipótese nenhuma, estar envolvido com as práticas daquilo que faz, que é feito, dos movimentos, das situações e de tantas outras atividades que esta festa proporciona. Se nós sairmos daqui a uma certa distância de 10, 15, 20 quilômetros e perguntar para qualquer pessoa que seja se ela crer em Deus e se ela é filha de Deus, todos vão dizer que crê, com exceção daqueles que se dizem ateu, mas a teoria, na prática, até o ateu, ele confia que existe alguém superior. E esse alguém superior se chama Deus. Deus Todo-Poderoso, único, onipotente, onisciente, onipresente. E na sua palavra ele deixou bem claro que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Se todos se declaram filhos de Deus, eu quero fazer uma pergunta neste momento para você. Se seu pai determinasse que não gostava que você praticasse alguma coisa que fosse lhe entristecer, que fosse lhe desagradar, na sua infância, na sua adolescência,
ou até na atual idade que você se encontra agora, você teria coragem de fazer aquilo que desagradaria seu pai? Ou você não valoriza o seu pai? Não respeita o seu pai? Não honra o seu pai? E Deus, sendo o Pai, Criador dos céus e da terra, ele não faz acepção de pessoas. Porque quando Jesus Cristo ele veio na pessoa humana e se entregou ali naquela cruz do Calvário, não foi para um grupo de pessoas ou para um tipo de religião, porque Jesus Cristo não é religião. Ele é a porta que conduz à salvação de todos os seres humanos que existem sobre a face da terra, que se dedicam a mudar de vida. Porque neste mundo todos buscam vários meios, artifícios para gerar a sua alegria, para gerar a sua riqueza, a sua prosperidade, o seu status, a sua posição social. Mas só que tem uma condição: nada que esse mundo oferece nos conduz à salvação. O único que nos conduz à salvação para uma eternidade se chama Jesus Cristo. Essa pessoa que veio como ser humano, padeceu tudo na condição humana, ele conhece muito bem a nossa natureza. E por Deus conhecer a natureza do homem, ele deixou esse versículo escrito na sua palavra, que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E se nós nos consideramos filhos de Deus, vamos querer praticar alguma coisa que desagrade a Ele, sendo Ele nosso Pai? Ou nós não o respeitamos como tal? Eu não estou falando de religião. Se você crer que existe Deus, e se alguém lhe perguntar se você é filho de Deus, você vai dizer que sim ou não. Ou alguém diz abertamente para quem quer que seja que é filho do diabo. Essa pergunta eu faço para você que está assistindo esse vídeo. Eu não estou falando de religião, não sei qual é a sua religião. Se é evangélico, se é católico, se é espírita, se é kardecista. Eu não sei qual é a sua religião. Mas eu sou um servo de Deus. Eu sirvo a Deus, entreguei minha vida a Jesus Cristo de Nazaré, no ano de 1995, vivo até hoje para servi-lo em espírito e em verdade. E me arrependo do tempo perdido antes de conhecê-lo, através da palavra de Deus. Então, nessa condição, eu faço essa pergunta para você. Se aqueles que estão participando dessa festa chamada Carnaval, ou seja, que muitas famílias vão ser destruídas nessa festa, vocês acham que Deus, sendo Ele Pai, Criador de todas as coisas, está no meio como esse? Se tal festa, profanação como é, de prostituição, vícios, de orgias, tudo coisas que desagradam a Deus, Deus está no meio como esse? Deus se agrada dessas pessoas que estão participando desta festa? Se essas pessoas estão agindo totalmente na carne, para satisfazer o seu ego, a sua natureza humana, nas bebidas, nos vícios, na prostituição, no adultério, quantos homens e quantas mulheres se prostituem com outros homens e com outras mulheres e acabam, no final de tudo, destruindo o seu lar, a sua família. E outros jovens, adolescentes, e até pessoas de idade um pouco mais de maturidade, se envolvem com bebida, com droga, e acabam passando por uma situação a qual essas pessoas vão acabar dando cabo da própria vida por se envolver em acidente, em briga,
em discussão banalizada por causa de estarem com seus sintomas natural alterado por causa dessas bebidas e dessas drogas lícitas ou ilícitas, porque se é droga não deveria ser usado por ninguém, porque já tem um nome, droga. Mas as pessoas usam tudo isso para satisfazer a sua alegria momentânea. E um lugar onde tudo isso acontece se chama festa de carnaval. Então eu estou falando através do que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus é para católico, para espírita, para kardecista, para evangélico, é para todos. Essa palavra, ela é de um Deus soberano. Eu quero ver qual é a religião que você chega e pergunta se eles reconhecem Deus ou não reconhecem Deus. Todas as religiões reconhecem Deus. Por mais que as pessoas façam as suas atividades nesta determinada religião sem agradar a Deus. Porque a palavra de Deus, ela é universal. É para todo mundo. Todos os povos, línguas e nações reconhecem Deus como Criador dos céus e da terra. Os ateus, eles tentam em todas as formas dizer que não creem em Deus, mas ele é uma criação de Deus. A água que ele bebe é uma criação de Deus. O sol que aquece ele no inverno, quando está muito frio, que sai aquele sol, é uma criação de Deus. As folhas das árvores que geram sombra para ele quando está o clima quente, é uma criação de Deus. O alimento que ele se alimenta é uma criação de Deus. As aves dos céus, os animais da terra, aquele churrasco que ele faz no final de semana ou na festa com os amigos, é de um animal que é uma criação de Deus. Então, por mais que ele diga que ele não crê em Deus, tudo que está ao redor dele, inclusive ele próprio, foram criados por esse Deus. Então, neste momento, eu quero falar sobre isso. Você que se diz filho de Deus, você respeita o seu pai? Praticando coisas que desagradam a ele, como está escrito nesta palavra? Então, carnaval não agrada a Deus. Inclusive, pessoas fazem tantos tipos de alegorias para zombar de Deus. E qual é o resultado dessas pessoas que zombam de Deus? Qual é o fim delas? O que acontece após elas praticarem essa zombaria? Zombando de Deus, zombando de Jesus Cristo, blasfemando, sorrindo, fazendo gestos obscenos, palavras de baixo calão. Qual é o resultado que essas pessoas vão ter depois de fazer tudo isso? Sendo que a palavra diz que quem está na carne, quem age na carne, quem faz segundo a sua própria vontade, que é carnal, não agrada a Deus em hipótese nenhuma. Agora, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas da consciência é levado em conta. Muitos que estão participando desta festa não sabem que desagradam a Deus, mas desagradam. Mas por que eles continuam praticando? Porque não chegou até eles o conhecimento da verdade. E o que é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. Ele próprio disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através dele, Jesus. Então essas pessoas estão ainda praticando essas atividades
nessa festa momentânea, porque não chegou até eles pessoas para falar a respeito de que aquilo que eles estão praticando desagrada a Deus. Falar do amor de Deus pela vida deles, por cada um deles. Que Deus não se agrada das práticas. Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. E ele ama de tal maneira que tais práticas, tal costume, tal atitude que é feita, que desagrada tanto a ele, ele tem tolerado para não dar o devido retorno das práticas de tais pessoas. Ele espera que essas pessoas se arrependam para que cheguem ao conhecimento da verdade. E aquilo que eles faziam, que desagrada a Deus, eles não façam mais. Porque cada um de nós tem a sua natureza, a sua gestação, a sua geração para se tornar um ser humano chegado a este mundo. Nem todos vieram de um ventre de uma pessoa que era evangélica, que era católica, pessoas que são tementes a Deus. Mas no decorrer de determinado tempo, Deus alcançou essas vidas porque a palavra de Deus diz que ele nos escolheu quando nós éramos substâncias informes, estávamos sendo gerados no ventre da nossa mãe. Ele já havia nos escolhido. Ninguém se achega a Deus por livre e espontânea vontade. Aqueles que se achegam a Deus, de maneira nenhuma ele lança fora, porque Deus os escolheu quando estavam sendo gerados dentro do ventre de vossas mães. Porque a natureza humana, sem Deus, ela é abominável. Porque faz tudo que desagrada a Deus. E se esta palavra está chegando até você, não é para te condenar, não é para te julgar, é para te alertar, é para fazer você abrir a sua mente, o seu pensamento e olhar ao redor de tudo isso que você está envolvido nessas festas chamada carnaval, qual será o resultado que você terá depois de praticar todos os momentos com os amigos, com quem quer que seja. Qual será o resultado final para você? É esta palavra que eu estou trazendo para que você analise a maneira que você está vivendo e as práticas daquilo que você anda fazendo. Se agrada a Deus ou não. E se você não está agradando a Deus, é porque você está na carne. O nome já diz carnaval. Carnalidade. Então, tais pessoas não agradam a Deus. As que não conhecem e as que desagradam a Deus mais ainda são as que já conhecem esta palavra, mas não vivem. Mas passam por cima desta palavra. E eu quero dizer uma coisa para vocês que estão ouvindo este relato das palavras que estou falando. Você pode ir para carnaval, você pode beber, você pode fumar, você pode se prostituir, você pode fazer tudo. Mas tem uma coisa que você não pode. É entrar no céu. Porque no céu não entra pecado. Deus, ele quer lavar o pecado de cada ser humano com o sangue de Jesus Cristo que verteu na cruz do Calvário, para a salvação de todo aquele que crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o final da história de cada um de nós é que vai determinar o nosso destino eterno. Aqueles que agradam a Deus e aqueles que desagradam a Deus. Se nós não estamos agradando a Deus, a quem será que nós estamos agradando?
Quem é que está se alegrando quando nós desagradamos a Deus? Quem é que está batendo palma para aqueles que estão envolvidos nessa festa chamada Carnaval? Que eles não estão nem aí para o resultado do que vai acontecer. Saem de casa para dizer que vão se divertir, mas muitos não sabem nem se volta, porque as suas próprias atitudes e práticas daquilo que eles estão pensando em fazer nessa festa não vai lhe dar um bom resultado, porque já sabem nos seus próprios pensamentos, maquinando o que vão fazer. Pois é, esta palavra eu estou trazendo até você para falar sobre o carnaval. E a palavra de Deus é bem clara, ela não deixa dúvida. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Se você está com as tuas práticas carnais, satisfazendo a você próprio. Mas qual o resultado final? Esta palavra que ela possa ser para você um alerta. Esta palavra possa ser para você um despertamento para saber que essa festa vai quem quer. Mas aqueles que vão, o resultado é trágico. O resultado não é só no momento daquilo que eles estão fazendo. É a consequência do que eles fazem que virá depois. Se essa palavra falou ao teu coração, reflita se você quer ser um filho obediente, que agrada ao seu pai, como você diz que é filho de Deus, ou se você quer ser um filho desobediente, que aquilo que o pai está falando através desta palavra não vale nada para você. Você não está nem aí com o pai que quer você ao lado dele, que quer salvar a sua alma. E você não está agradando ele. Você está voltado para fazer o que lhe agrada. Pense, reflita e espero que essa palavra tenha despertado o seu coração. Se você foi ou está indo nesses dias que restam ainda dessa festa, essa palavra de agora chegue até você e você não vá mais. Porque está escrito na palavra, aquele que pecava, não peque mais. Aquele que fazia, não faça mais. E o que já foi feito, se arrependa. Peça perdão para Deus, o seu Pai, como você diz que é filho de Deus. E tome posse dessa palavra que diz que quem está na carne não agrada a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Uma boa noite e um bom descanso para todos. Tome posse dessa palavra, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu like se você foi tocado por esta palavra, para que possa ser outras pessoas alcançadas através de uma palavra de despertamento como essa. Boa noite a todos, um bom descanso e que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós que estamos ainda vivendo esta vida, mas que procuremos agradar a Deus e não vivermos na carne. Boa noite a todos.